Hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você financiar o seu imóvel sem cair em armadilhas que fazem as pessoas se arrependerem. E outra, vou trazer um caso real de um cliente meu que assinou o contrato essa semana, pagando R$900 de parcela. Gente, primeira coisa que eu quero dizer sobre financiamento imobiliário: não tenha medo do financiamento, gente. Você tem que ter medo do aluguel. Esse meu cliente, ele fez um financiamento na tabela Price, uma casa nova de R$200 mil pela Minha Casa Minha Vida. A tabela Price, gente, as parcelas elas são pré-fixadas, elas não são totalmente fixas. Elas têm umas pequenas variações no decorrer do financiamento, mas se hoje a parcela dele é R$900, lá no final do contrato a parcela vai ser no máximo 910, 920, às vezes diminui um pouquinho. Então a pessoa consegue ter um controle de quanto que vai ficar esse financiamento no decorrer dos anos. Agora o aluguel, gente, já não tem como. O índice GPM, todo ano ele tem uma modificação. E quando o índice GPM é negativo, o seu aluguel ele não fica mais barato. Agora, quando o índice GPM é positivo, o seu aluguel tem um reajuste. Então imagine hoje você pagar R$1.000 de aluguel e no decorrer de 30 anos o seu aluguel sofrer 30 correções do GPM. Você pode estar pagando hoje 1.000 e daqui a uns anos está pagando 2.000, 2.200, né? E esse meu cliente aí, ele está pagando R$900 de parcela, gente, de financiamento imobiliário. Vou explicar o caso dele para vocês depois. Gente, o passo a passo do financiamento imobiliário. O primeiro passo é você saber o seu poder de compra. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas hoje que acham que pode comprar uma casa de 500 mil, porém o poder aquisitivo dela é para uma casa de 200. E vice-versa também, tá, gente? Tem pessoas hoje que acham que não consegue financiar 500, porém consegue. Tudo vai depender principalmente da idade e da renda que ela comprova por mês. Então o primeiro passo, gente, do seu financiamento imobiliário é saber o seu poder de compra. Quanto que você consegue financiar, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, gente, é você realizar uma simulação. Eu já fiz um vídeo aqui no canal de como é que você faz simulação diretamente no site da Caixa. Ali, gente, você vai ter controle, você vai ter acesso a quanto que o banco vai pedir de entrada, valor aproximado de custos com documentação, vou falar isso nesse vídeo também, quanto que o banco consegue te liberar de acordo com a sua renda. É uma calculadora muito simples, gente. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando como é que você faz a simulação nessa calculadora. E a partir dali, gente, você consegue ter um horizonte, né, de gastos em relação ao valor do imóvel e valor de entrada, documentação e tudo mais. Gente, fez as simulações, a parcela cabe no bolso, o valor que o banco solicitou de entrada você tem disponível ou está no fundo de FGTS. Agora, gente, o próximo passo é você escolher o imóvel. Para isso, o recomendado é você buscar uma imobiliária ou um corretor de confiança. Porque, gente, não sei aonde você está assistindo esse vídeo, mas aqui no litoral tem muito golpe imobiliário, gente, mas muito mesmo. Esses dias, inclusive, eu fiz um vídeo aí que um cliente meu quase caiu no golpe. O golpista apresentou para ele uma matrícula, só que era uma matrícula falsa. Eu identifiquei para ele a matrícula, mostrei para ele que era uma matrícula falsa. E outra, gente, a casa que ele estava comprando, o valor de mercado é na faixa de 400 mil. O golpista estava anunciando por R$160 mil. Já fiz vídeo aqui no canal também explicando sobre golpes imobiliários. Então, fez a simulação, a parcela cabe no bolso, dá para prosseguir? Escolhe o imóvel que esteja dentro desse orçamento, busque um corretor, uma imobiliária de confiança e faça a busca do imóvel. Também já fiz vídeo aqui no canal, gente, explicando sobre assinar proposta. Não faça nada antes de ter em mãos as certidões do imóvel e do vendedor, principalmente do imóvel, gente. Matrícula atualizada com no máximo 30 dias de emissão, tá bom? Porque se o imóvel tiver alguma pendência, alguma penhora, alguma indisponibilidade, você já descobre ali na matrícula. Então por isso que a matrícula tem que ser atualizada com no máximo 30 dias de emissão. Gente, fez a simulação, escolheu o imóvel, viu a documentação, tá em ordem. O próximo passo é aprovar o seu crédito. Você tem que mandar para o banco toda a sua documentação, gente. RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço, comprovante de renda, gente, olerite, imposto de renda, prolabore, seja lá a forma que você comprove renda, você tem que comprovar para o banco que você tem capacidade financeira para comprar aquele imóvel. A parte de comprovação de renda, gente, muitas pessoas se embananam e tem pessoas que ganham bem, mas não conseguem financiar porque não declara aquilo que ela ganha. Às vezes a pessoa ganha 10 mil por mês, porém declara só R$2.000. O banco vai levar em consideração, principalmente o Banco Caixa, aquilo que está declarado, ou seja, o banco não vai considerar os 10 mil, vai considerar os 2 mil, que é o valor que você está declarando. Documentação enviada e aprovada. O segundo passo é a documentação dos vendedores e documentação do imóvel. O correspondente ou o corretor de imóveis vai solicitar a documentação dos vendedores, documentação pessoal, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, matrícula atualizada do imóvel, certidão negativa de débitos da prefeitura. Tudo isso a gente tem que solicitar, tem que fazer a emissão para mandar para o banco fazer uma análise.
Após essa documentação enviada, o próximo passo é a engenharia do banco, tá, gente? Vai vir o engenheiro do banco lá no imóvel para verificar aquele imóvel, ver se aquela casa realmente existe, se a casa tem algum problema estrutural, se aquele imóvel está sendo vendido pelo valor real de mercado. E aqui também que muitas pessoas não conseguem comprar, porque, gente, as pessoas querem embutir entrada, querem embutir documentação, às vezes até consegue, só que o valor do imóvel fica muito alto, gente. Então uma casa que era para ser 200 mil, ela passa a custar 320. O engenheiro vai lá no imóvel, vai constatar que aquela casa está com valor acima de mercado e não vai aprovar o valor total. Você não vai conseguir financiar o valor total. Então esse, atualmente, tem sido um dos passos mais importantes da vistoria de engenheiro, tá, gente? E o engenheiro ele vai usar imóveis semelhantes para fazer comparação de preço. Se todas as casas estão 200 mil, só a sua tá 300, alguma coisa tem errada. Então é aí que ele vai reprovar o valor total. Às vezes ele até aprova o imóvel, mas não aprova o valor total do valor que você está precisando. Vamos supor que o imóvel foi aprovado na vistoria de engenheiro. Geralmente, gente, o engenheiro retorna aí no prazo de 5 a 6 dias úteis após a vistoria, tá? O imóvel foi aprovado, o laudo foi mandado para o banco. O próximo passo é assinar alguns formulários. O vendedor e comprador tem que assinar alguns formulários. Abertura de conta, utilização de FGTS, coisa simples, tá, gente? Geralmente é formulário online, a pessoa não tem que se deslocar até a imobiliária ou até a correspondente bancária. Envia por e-mail ali mesmo, todo mundo assina e pronto. Depois dos formulários enviados, o processo vai para conformidade. Esse processo de conformidade, gente, é o penúltimo passo do financiamento. Conformidade é onde o processo vai passar ali por uma avaliação humana. Por que eu digo humana, gente? Muito dos processos do financiamento é sistema. Joga lá os dados no sistema e o sistema dá o retorno pra gente. Agora a conformidade, ele passa por uma avaliação humana. Vai ser feitas verificações, ver se a documentação que foi anexada bate com o que está no contrato. É mais uma verificação. É mais uma verificação para ver se tudo que foi colocado ali no contrato bate com a documentação que foi enviada. Basicamente é isso. Depois do processo de conformidade, aí vai para a emissão do contrato, gente. A correspondente ou o corretor de imóveis vai entrar em contato com as partes, passando o dia e horário para assinar o contrato. O contrato só pode ser emitido, gente, no dia que for assinar o contrato. Por quê? A partir do momento que o contrato é assinado, o prazo de financiamento já está rolando. Então, vamos supor que o contrato seja emitido hoje, mas você vai assinar só daqui 10 dias, não importa. O contrato já vai estar em andamento a partir do dia que ele é feito a emissão. Então, a primeira parcela do seu financiamento você vai pagar 30 dias depois, após a emissão do contrato e não a assinatura. Fique esperto com isso, hein? Estou na casa desse meu cliente, gente. O cliente comprou uma casa nova por 200 mil reais. O banco solicitou 40 mil de entrada. Era um cliente solteiro, 32 anos de idade, com uma renda de 3.200, quase 3.200. O que acontece, gente? O banco solicitou 40 mil de entrada, que é os 20% padrão. Devido ao perfil dele, ele ganhou 18 mil de subsídio. Então o governo forneceu a ele 18 mil de subsídio. Esse subsídio, gente, ele sempre vai ser abatido da entrada e não do valor financiado. Então, no caso, dos 40 mil que o banco solicitou de entrada, 18 mil vai ser abatido porque é o valor de subsídio, tá bom? O valor restante, gente, ele teria que dar de recursos próprios ou FGTS. E ele tinha 10 mil de FGTS, fundo de garantia. Então, ele utilizou 10 mil de fundo de garantia. Ou seja, dos 40 mil que o banco solicitou de entrada, 18 mil foi subsídio e 10 mil foi fundo de garantia. O valor restante, gente, foi na qual ele usou de recursos próprios. Ou seja, do 40 mil que o banco solicitou, 28 mil reais não saiu do bolso dele. 18 foi subsídio, 10 mil fundo de garantia. E as parcelas, gente, as parcelas iniciais ficaram R$ 889 na tabela Price, que é a tabela onde as parcelas são mais fixadas. Parece uma parcela hoje meio irreal para o mercado imobiliário. Só que assim, gente, eu já fiz vídeo falando sobre isso. A casa que ele comprou é uma casa simples, sobreposta, que é uma casa embaixo e uma em cima. Porém, gente, a primeira casa, ela não tem que ser a casa ideal. A primeira casa tem que ser para você alavancar seu patrimônio. E o que ele fez, gente, foi corretíssimo. Por quê? Ele vai pagar uma parcela de financiamento hoje, que é mais barata que o aluguel. Ele vai se planejar para quitar esse financiamento antes. No decorrer desses anos, a casa dele vai valorizar. E quando ele quitar e revender esse imóvel, a próxima casa que ele vai comprar vai ser uma casa muito melhor. Por quê? Ele já vai ter em mãos ali mais de 200 mil de entrada, que é o valor da casa que ele tem hoje. Então o valor de parcela que ele paga hoje, gente, é menos que um aluguel. Ficou 889. As parcelas vão permanecer nessa faixa de valor no decorrer do financiamento. Ele vai estar adquirindo um imóvel próprio, por mais que seja um imóvel simples, é uma casa própria, vai valorizar.
E quando ele decidir vender, ele já vai ter ali um bom capital em mãos para dar de entrada. Por isso que eu sempre reforço aqui, gente, a primeira casa não tem que ser a casa ideal. Eu vejo aqui muitas pessoas, principalmente os mais jovens, que ganham aí 2, 3 mil reais, tentando financiar a casa de 500 mil. Gente, não existe. Não tem como, não bate, a conta não vai bater. Então o seu primeiro imóvel tem que ser um imóvel que cabe no seu bolso. Não é um imóvel ideal, né? Você vai usar aquele primeiro imóvel para você alavancar seu patrimônio, para aí sim você conquistar o sonho da casa dos seus sonhos, né? Então a primeira casa tem que ser a casa que cabe no seu bolso, não é a casa dos seus sonhos. Por isso que eu disse a vocês, não tem que ter medo do financiamento, tem que ter medo do aluguel. O aluguel sim, gente, todo ano vai sofrer ali correções, sempre vai aumentar. Em qualquer momento ali o proprietário pode pedir a casa. Às vezes o proprietário falece, passa para os filhos vendem a casa, enfim. Você tem que ter medo do aluguel, gente, não tem que ter medo do financiamento imobiliário. E reforçando, gente, a primeira casa tem que ser a casa que cabe no seu bolso, que cabe no seu orçamento. Não faça loucura, não recorra a outros métodos para você tentar financiar valores maiores. E fique atento, gente, o mercado imobiliário tem muito golpe, gente, muito golpe. O golpista não tá nem aí no prejuízo que ele vai te causar. Você fez o Pix para ele e já era, gente, esquece, você nunca mais vai achar esse cara. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal falando de um casal que perdeu 80 mil reais aqui em Itanhaém num golpe imobiliário. Assistiu esse vídeo, se tiver alguma dúvida sobre o ramo imobiliário, deixa aí nos comentários para te bater um papo. E se você está buscando casa aqui na cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo, meu telefone para contato está aí na descrição do vídeo.